Boa tarde a todas e a todos que nos assistem nessa live promovida pelo nosso projeto Convida da Universidade Federal do Paraná. Sou Dione, sou professora da universidade e junto com um grupo de professores, de técnicos, de estudantes, participo da coordenação de um projeto chamado Convida. E nesse projeto, uma das nossas ações, chamada Você Importa, está relacionado ao acolhimento de pessoas que estão nesse momento em afastamento físico e, portanto, a universidade, através dos seus projetos de extensão, tenta produzir outros sentidos para esse momento. Um desses sentidos é esse acolhimento, né? Portanto, hoje nós faremos uma discussão nessa live que tratará sobre o sofrimento emocional de pessoas que estão na linha de frente do acolhimento e do cuidado das pessoas em sofrimento emocional, né? E que, portanto, estão agora se colocando em risco e em muitos momentos atuando em unidades de saúde, em hospitais, em farmácias, e é para esse grupo, pensando nesse grupo, que nós fizemos essa proposta de live, para podermos tratar um pouco das questões que envolvem o sofrimento emocional destas pessoas, né? De maneira que possamos acolhê-las. Para a nossa conversa de hoje, nós temos uma convidada super especial. Ela já vai entrar daqui a pouco, chama-se Daniela Mateus. É uma psicóloga que tem trabalhado com as pessoas que estão nesse momento acolhendo, cuidando, ouvindo os que estão na linha de frente. E a Daniela vai compartilhar conosco todas as suas experiências, todas as suas ações e como eles têm lidado, como as equipes de saúde estão sofrendo, estão lidando com a sua emoção no meio dessa pandemia e também como as equipes estão cuidando destas pessoas, né? Portanto, nossa convidada, Daniela Mateus, fará exatamente essa discussão conosco. Eu queria lembrar a todos e a todas que nos ouvem que tudo que nós tratarmos aqui ficará disponível. Nós temos um canal no YouTube, que é o canal Convida UFPR, e nesse canal nós tratamos de deixar todos os nossos vídeos. Então, as pessoas que quiserem nos assistir em outros momentos, que queiram acessar as outras nossas lives, ficam disponíveis, fiquem tranquilas que está tudo guardado. Também queria dizer para vocês que nós vamos, ao final desse encontro, deixar para vocês um pequeno formulário. Nesse formulário vocês vão avaliar esse nosso encontro, inclusive as pessoas que estiverem nos assistindo e sentirem-se sensíveis e desejando algum cuidado, por favor, contato, ok? Nós estamos agora recebendo a Daniela está entrando aqui, nós só estamos aguardando para que a gente possa começar. Daniela, que legal! Tudo bem, Daniela? Bem, Johnny, obrigada pelo Que bom. convite. Nossa, Dani, eu estava contando aqui para as pessoas, né, sobre o nosso projeto, dizendo que o nosso projeto fica disponível, todas as lives estão no YouTube, então as pessoas que quiserem nos ver, quiserem retomar a nossa discussão, a de hoje, todas as outras que já fizemos, podem acessar no YouTube o nosso canal do Convida UFPR, onde estarão todas as nossas lives. Legal. Eu queria dizer que eu estou muito feliz que a Daniela está aqui para tratar conosco. Estava dizendo, Daniela, o quanto a gente nesse momento tem se preocupado com as pessoas que estão na linha de frente, em especial com os profissionais. Porque se eu, se você, se vários de nós
nesse momento, em alguma medida, pode se proteger, pode se resguardar, muitos profissionais não podem fazer isso. Eles estão Uhum, exatamente cuidando das pessoas e se colocando também em risco, né? uhum. Então a gente queria conversar um pouco sobre como essas pessoas estão. E aí, Daniela, eu já vou começar falando uma coisa Sim. super legal que esses dias nós conversamos, né? Estava explicando que o nosso projeto na universidade Uhum. chama Convida, né? E que é um projeto que busca acolher as pessoas nesse momento em especial, nesse momento de afastamento, através das ações do Você Importa. E conversando com a Daniela, eu descobri que a Daniela também tem um projeto chamado Convida. E esse projeto é muito importante nesse momento, até porque Daniela trabalha com outros grupos, grupos em situação de vulnerabilidade, e é através de uma ação do Convida dela que ela chega até nós no nosso Convida. E Dani, fala um pouquinho do seu projeto, como é que vocês estão fazendo com essas pessoas, como é que vocês têm visto o sofrimento das pessoas que estão na linha de frente. Daniela está presente, o tempo é seu. Muito obrigada, Johnny. Então, foi uma coincidência muito, muito grata, né? Muito bacana. Inclusive, hoje eu compartilhei com o meu grupo Convida, né? Sobre a Uhum. nossa live. Falei, gente, olha eu levando Convida para o Convida, né? Isso é ótimo. Falando, bom, para comentar um pouquinho do Convida, né? O Convida é um coletivo que nasceu com o objetivo de fazer esse papel de acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, particularmente as pessoas vítimas de violências, né? Uhum. Violência por parte do Estado, violência por parte de pessoas, né? Seja pela sua condição de fazer parte de um grupo LGBT ou pelas mulheres, pela questão de gênero, né? Ou por uma situação de vulnerabilidade social. Então, a gente pensa ações para possibilitar um momento de encontro e de acolhimento para essas pessoas. Uma coisa que a gente estava fazendo até o início da pandemia é fazer reuniões para ativistas, porque a gente percebe que quem se ocupa em cuidar e acolher os outros, muitas vezes fica negligenciado, né? Então a gente fez esse movimento também. Todos que fazemos parte desse grupo, temos outros grupos que a gente faz parte, né? E nesse momento a gente está muito cada um nos seus projetos, assim, mas a gente está sempre junto, a gente tem objetivos em comum, né? Uma família com objetivos em comum. Como parte desse coletivo também, a gente está dando um suporte para uma iniciativa do Ministério Público, né, que tem lá uma Uhum. lista de entidades e grupos que se disponibilizam para atender pessoas em situação de violência, por exemplo, violência contra a mulher. A gente faz parte da lista de organizações que se dispõem a ajudar Uhum. voluntariamente, né, tudo que a gente faz é voluntário. E também a gente faz parte de uma outra iniciativa chamada Aldeia Solidária, que é a iniciativa da PUC, que criou um grupo de profissionais que uma das ações está sendo a gente fez um grupo para oferecer conversas solidárias. Uhum. A gente pensou também em direcionar prioritariamente aos profissionais de saúde, mas na verdade ele está aberto a todos, né? Então, Certo. só que a gente tem um limite de número de pessoas, de número de encontros ali através desse projeto Aldeia Solidária. Mas quem quiser procurar também está ali, né? A gente depois eu posso disponibilizar o link aqui também. Uhum. Então, ali a gente faz conversas entre até no máximo 5 encontros, né, para conversar sobre o sofrimento que as pessoas estão passando nesse momento, né, Johnny? Que Tá. agora, se até pouco tempo atrás não estava tão generalizado, hoje em dia está, né? Uhum. Já Uhum. alcançou a todos nós, né? E o outro grupo, daí que tem mais a ver com o nosso tema de hoje também, né, que eu faço parte, é um grupo de psicólogos que a gente foi muito bacana como nos reunimos muito rapidamente, logo na primeira semana do isolamento, a gente criou esse grupo e algumas pessoas muito ágeis no grupo já montaram um questionário, assim, um formulário, na verdade, né, para a gente se cadastrar.
Adoro quando as pessoas são tão competentes com essa coisa tecnológica, que é muito Né? longe de mim isso. Outra geração, Daniela. É outra geração, que bom, né? Que a gente tem esse suporte. E Que aí diga nós... a bolsista, né, que está nos apoiando hoje. nossa, muito A Tatiana obrigada. sofreu comigo aqui para dar tudo certo, mas deu tudo certo. Estamos aqui. Obrigada, Tati. Então, Fala, Dani. então, nós somos hoje um grupo de 130 psicólogos, todos cadastrados, todos né, a gente uma me fugiu a palavra agora, uma exigência do CFP, né, do Conselho de Psicólogos, né, Federal de Psicologia, que a gente tenha cadastro para prestar atendimento online para os pacientes, para as pessoas, né, então todos os profissionais desse grupo são cadastrados, a maioria são pessoas que têm pelo menos especialização, além de serem formados e terem cadastro junto ao conselho. Então foi um grupo bem organizado, estruturado. Então nós somos 130 psicólogos voluntários para fazer atendimento de profissionais que estão nessa área de frente, nessa linha de frente, né, no trabalho com essa pandemia, né? Isso inclui médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, o pessoal enfermeiros, o pessoal da infraestrutura também, né? A gente atende gente, por exemplo, das equipes de limpeza, né? Que são pessoas que estão muito expostas também, né? E que têm menos informação, muitas vezes, né? Sobre o que representa, sobre como lidar com esse risco, né? Então, esses são Daniela, os grupos. eu queria muito que a gente pudesse conversar um pouquinho, queria iniciar a nossa conversa. As pessoas pediram já, nós estamos aqui, nós estamos com algumas pessoas nos assistindo e algumas dessas pessoas já pediram o link do seu grupo. As nossas super bolsistas, apoiadoras já colocaram ali, né? O @Convida Coletivo, para que as pessoas também possam ter acesso e conhecerem. Mas sabe, Daniela, uma coisa que eu tenho visto e que tem me impressionado é que, veja, primeiro a gente pode se cuidar e esses profissionais nem sempre, porque faz parte dessa ação eles se colocarem em situação de risco. Alguns em maior risco, outros em menor risco, né? Porque estão com mais contato ou menos contato, mas estão em risco. E a gente tem ouvido falar muito momento, a gente tem ouvido falar inclusive na imprensa, né? Tratando-os como heróis, né? Eles recebem palmas, eles recebem cartazes, eles são chamados. Eu queria trazer uma outra questão, Daniela, né? Eles são de carne e osso, né? Eles são pessoas que podem estar em sofrimento, né? São pessoas que em algum momento podem se encontrar sozinhos, sendo aplaudidos, mas precisando voltar para sua casa, precisando estar às vezes em separado, né? E alguns talvez consigam numa grande casa, numa casa melhor, se colocar numa condição de proteção de si e de sua família, mas outros voltarão para sua casa e estarão compartilhando banheiro, cozinha e estarão ainda mais tensos, né? Então, como é que você tem percebido isso? O sofrimento dessas pessoas ditas heróis, mas que são de carne e osso como eu e você, e que, portanto, sofrem, choram, desesperam, têm ansiedade, se preocupam com a sua vida e com aqueles que eles amam. Como você percebe isso, Dani? Então, Johnny, eu acho que a primeira coisa que me vem você falando isso é que essas palmas e esse tratamento como herói muitas vezes não acontece dentro do ambiente de trabalho, né? Porque naquele momento eu percebo que as pessoas estão num grau de exigência, inclusive exigência mútua, muito grande, né? Então, eu acho que tem uma coisa que é bem importante, hoje até não foi hoje, mas esses dias atrás eu conversei com a minha irmã que trabalha num hospital, né? Que trabalha atendendo diretamente pacientes de Covid, e eu falei para ela que a gente faria essa live, e ela disse assim para mim:
Mas quem que vai assistir isso? Porque quem é profissional de saúde não vai ter tempo para assistir, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Que quando você fala das pessoas serem tratadas como heróis, a gente também, quem está assistindo e não é profissional de saúde, mas conhece um profissional de saúde, né? Isso seria um ponto importante da gente pensar como que a gente pode também estender a mão, né? E tentar dar um suporte para essas pessoas, porque no ambiente de trabalho o que a gente tem visto é uma cobrança insana, né? E eu não estou falando isso para culpar ninguém especificamente, mas é que acontece, né? Então, os profissionais, um cobra do outro, o médico cobra do fisioterapeuta, o fisioterapeuta cobra do enfermeiro, o enfermeiro cobra do pessoal da limpeza, o pessoal da limpeza tem uma dificuldade, muitas pessoas tendo dificuldade com isso, né? Porque eles se assustam, tem um desconforto muito grande em quem vai limpar os quartos das pessoas que estão com Covid, quem tem coragem de entrar naquele quarto, quem vai ter que limpar a UTI, né? E isso gera muitas vezes uma desconfiança entre os colegas, porque é como se um estivesse tentando deixar para o outro, né? Então, eu acho que assim, tem uma questão que as pessoas acabam se sentindo sozinhas naquele ambiente, porque existe uma demanda muito grande de serviço dessas pessoas, porque elas estão sendo muito necessárias e requisitadas nesse momento. Existe uma cobrança de chefias e de colegas de que você tem que fazer a tua parte, né? E esse sofrimento que cada um vive, porque a gente sabe que cada um está vivendo, acaba não sendo compartilhado, porque as pessoas não se permitem também compartilhar, né? Porque todo mundo está vestido, junto com os EPIs, né? Os profissionais estão vestindo essa persona de dar conta de que eu vou conseguir, de que eu vou fazer porque é meu trabalho, né? Tem muito esse discurso de, não, esse é o meu trabalho. Sim, sempre foi o seu trabalho. Tem gente que está aí trabalhando e sofrendo, que tem 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, mas você nunca passou por uma pandemia antes, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa muito delicada e muito importante para a gente colocar para os profissionais, que esses tempos atrás eu conversei com uma médica que eu atendo, e aí ela estava com muitos sintomas de ansiedade e tal, e eu perguntei para ela assim, é só você na equipe que está assim? Mas eu fiz uma pergunta capciosa para provocá-la mesmo, né? Falei, é só você que está preocupada assim? E ela muito seriamente me responde, sim, só eu. Só eu, tá todo mundo bem, só eu tô assim. Então, aí eu dei risada, né? Eu dei risada e falei para ela, deixa eu te contar um segredo. Tá todo mundo assim, né? Então, esse reconhecimento de que esse sofrimento é legítimo, é pertinente, é natural, né? É muito importante, eu acho. Muito importante. Eu fiquei pensando nisso, assim, como que, e isso é uma coisa que eu converso, né? Como que as pessoas, com quem que você pode conversar sobre isso no trabalho? Né? Então, acho que essa questão, Dani. eu acho que essa questão da solidão, sabe? Eu acho que se a gente pensar o que é mais importante para a gente lidar com assim, nesse acompanhamento e nesse cuidado do profissional de saúde, seria isso, seria você assim, reforçar para esses profissionais, né, que eles não estão sós, que eles estão sofrendo também e que há que haver espaço na equipe, mesmo no ambiente de trabalho, para essa fragilidade que todos eles estão expostos, porque eles estão frágeis, né? Porque isso não é fraqueza, isso não é não ser profissional, não ser um bom profissional. Isso é ser humano. Antes de você ser um profissional, você é humano. E faz parte dessa condição hoje em dia, né? Eu falo para as pessoas, eu tenho o privilégio de atender em casa, né? Porque hoje eu estou fazendo atendimentos online em casa. Quando eu vou no mercado, hoje eu já estou melhor, mas quando eu ia no mercado, toda vez que eu ia no mercado, eu tinha taquicardia de ir no mercado, né? E eu trabalho com isso também. Eu trabalho ajudando as pessoas a não ficarem ansiosas, a darem
a darem conta dessas situações de risco que elas passam da melhor forma possível. Daí eu vou no mercado, tem taquicardia? Né? Então, a minha condição de profissional de saúde não me deixa imune a ser humana. É, é. E ter Eu fiquei medos e pensando, inseguranças. eu fiquei lembrando, Daniela, porque um tempo atrás a gente fez uma outra live onde nós discutimos sobre os relacionamentos afetivos, né? E aí a gente estava compartilhando que nós, nesse momento desse distanciamento físico, nós temos muito medo do outro, né? Quer dizer, toda vez que a gente vai ao mercado, toda vez que a gente vai a uma situação onde o vírus é invisível, né? Onde a gente não se sente seguro, a gente começa a desconfiar, a gente desconfia de quem está do lado da gente, a gente tem medo de tocar as coisas que alguém tocou, e é um medo real, isso não é Uhum, nada, não é nenhuma uhum. fobia, né? Não é Sim, nada sim, criado, é de sim. fato muito real, né? É, pode estar em qualquer lugar. E essas pessoas que estão na condição da linha de frente são pessoas que o tempo todo estão vivendo com esse vírus, né? Portanto, desenvolver ansiedade ou afastar-se do trabalho em algum momento, às vezes é inclusive uma condição natural, né? E profissional de saúde tem um grande problema, né, Daniela? Profissional de saúde gosta de cuidar dos outros, mas ele Uhum, acha muito difícil cuidar de si, ele uhum, acha muito difícil pedir ajuda. É muito uhum, comum que os profissionais de saúde adoeçam e fiquem sozinhos, sem pedir ajuda, como se a ajuda fosse algo que o desqualificasse, né? Então, puxa, nesse momento em que as pessoas estão em sofrimento, estabelecer rede, pensar que elas estão em sofrimento e que elas precisam de ajuda, terem coragem de pedir ajuda é fundamental. E aí nós vivemos com outras situações difíceis, alguns serviços que não a reconhecem que essas pessoas estão emocionalmente estáveis, né? Só afasta se tiver Covid. Se não tiver Covid, não afasta. E nem sempre elas estão na condição de estar cuidando de alguém, porque elas também estão uhum, precisando ser cuidadas, né? E a gente cuida tanto do outro e a gente esquece que tem que cuidar do cuidador, né? uhum. A gente cuida do outro paciente, mas a gente não cuida do outro colega e a gente não cuida do outro nós, né? Como sendo Hum, também pessoas, né? Pessoas que precisam ser cuidadas. E eu estava pensando quando você falou que esse pedir ajuda, às vezes, é tão simples como você dizer que não está bem naquele dia, dizer que está com medo, dizer, porque você, às vezes, a gente acha que existe uma percepção assim bem comum, né, de que quando você pede ajuda é porque você não está mais dando conta, você não está mais aguentando, né? Eu escuto de alguns profissionais isso, que eles assim, eles estão sendo acompanhados por mim e daí eles são suporte para outras pessoas que estão tendo crise de choro no trabalho, que estão desesperadas, chegam em casa e estão desesperadas, falando coisas absolutamente desesperadas, estão querendo largar tudo, estão querendo não ir mais, estão querendo, né? Mas, uhum, e aí essa pessoa que está tendo um acompanhamento consegue conversar com eles, porque ela não vai fazer nada. Às vezes você não precisa uhum, fazer nada, só você poder partilhar uhum, do uhum, quão difícil está, do como é que você está dormindo. Você está conseguindo dormir? Né? Você tá tomando alguma coisa para dormir? Você não toma? O que você faz antes de dormir? Porque eu deito e fico tendo pesadelo com o trabalho. Né? Eu deito e fico sonhando que não sei o que. Como é que é? Né? Eu sinto isso, às vezes eu tem pessoas que eu atendo só quando é possível, né? Quando a pessoa consegue encaixar um momento para a gente conversar, né? E uhum, aí, assim, a pessoa fala, 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 fala. E aí ela termina e ela tá melhor de falar. Porque uhum, poder dizer que ela não está dormindo bem, ou que ela está comendo demais, ou que ela está tendo taquicardia, ou descrever o que vai acontecendo com ela,
e Uhum. saber que eu, como profissional de saúde, ouvindo, posso dizer para ela, e quando eu digo eu como profissional de saúde, porque a gente pode fazer isso um para o outro, não precisa ser um psicólogo necessariamente, Uhum. por exemplo, Uhum. no ambiente de trabalho, né, Johnny? Pode ser o Uhum. teu colega que é a tua dupla no atendimento, pode ser um outro, né? Uhum. De ouvir de um colega seu que também é profissional de saúde, dizer, puxa vida, né? É assim mesmo, nossa, eu também tive, eu tive isso, mas isso eu não tive ainda, mas eu já tive aquele outro, né? Uhum. É, a Uhum. coisa de ser que a gente até chegou a comentar entre nós duas aqui, a questão do profissional de saúde estar na rua e a pessoa não poder usar branco na rua, porque ninguém, as pessoas tratam com uma certa aversividade, né? Não querem chegar perto. Então, assim, a história do herói não vai muito longe, porque ele é herói na Uhum. televisão, né? Mas se ele estiver Uhum. perto de mim, houve aí situações, né, de prédios que queriam impedir os profissionais de saúde de pegar o elevador quando chegasse em casa, Uhum. né? Uhum. Então, poder ouvir essas experiências, poder trocar isso e validar Uhum. que, puxa vida, é assim mesmo que está acontecendo. Eu também sinto isso. Isso Uhum. Uhum. fortalece cada um e fortalece a equipe. Uhum. Né? Você Uhum. sentir que você tem um ambiente acolhedor mesmo no caos. Porque está sendo um caos. Né? Está sendo um caos. E você falando desse ambiente acolhedor, Daniela, apareceu uma pessoa que fez um comentário aqui pra gente, né, na live, que é assim, até a perspectiva do psicólogo que está às vezes nesse espaço de trabalho, né? O Uhum, psicólogo que trabalha no hospital, ou o psicólogo que trabalha numa clínica, ou o psicólogo que faz parte dessa equipe. uhum, Lembrar que nessa perspectiva não é só um psicólogo organizacional, né? Que uhum, fez a seleção dessa pessoa ou que esteve ali naquele momento em que estava discutindo o enquadramento funcional, ou enfim, né? Pensando onde que ela teria mais potencial para desenvolver a sua ação. É um psicólogo que precisa olhar para essa pessoa como um profissional de saúde, que mais do que um profissional que vai cuidar de um, ele também é uma pessoa que precisa ser cuidada, que precisa ser acolhida, né? Então, acho que os profissionais de psicologia têm um papel de destaque nesse momento de poder, inclusive, sinalizar para o outro quando ele não encontra-se numa condição mais adequada, uhum, quando ele deve pedir ajuda, quando ele deve partilhar a sua dor, né? Quer uhum, dizer, eu me lembro de momentos de trabalho de equipe onde nós passamos por situação extremamente grave. Eu me lembro assim, de alguns trabalhos da minha equipe, né? Até vou partilhar uma situação que eu acho que foi um diferencial na minha equipe. Nós cuidávamos de uma criança, não era nada de Covid, mas foi uma situação que estressou todo mundo. Era uma equipe de saúde da família e nós cuidávamos de uma família muito vulnerada, de uma mãe de sofrimento emocional bastante importante, medicada, cuidada, acolhida, bastante envolvida na comunidade, e o seu filho, inclusive, também era apoiado, estava na creche, e nós cuidávamos perfeito, tudo ótimo. No entanto, houve um momento em que ela teve um conflito com essa criança, né? E ela bateu na criança. Não foi nenhum espancamento, não foi nenhuma situação grave, não foi nenhuma situação que trouxesse risco para essa criança, mas ela bateu na criança. E aí a criança foi para a creche e a creche identificou. O menino falou: "Ah, minha mãe me bateu", né? E a creche viu uma marca. E a creche, claro, como todo serviço, chama o conselho tutelar, né? uhum, Infelizmente, naquele momento, essa mãe, ela tinha tido, num passado, uma situação em que ela teve uma ficha na polícia. Ela estava fichada, né? Quando ela chegou, esse menino tinha uma lesão, uma marca. Não era nada grave, era, sei lá, eram coisas de uma batida. Bateu no menino, deixou uma marca. Esse menino nunca mais voltou para casa, Dani. Dali, ele saiu e ele foi para uma casa em que ele ficou sob cuidado do Estado. Essa era uma mãe que cuidava desse menino.
ela era afetuosa, ela bateu, mas ela era afetuosa, levava na creche, não tinha nenhuma vacina em atraso, né? Quando isso aconteceu, toda a nossa equipe ficou muito mal, né? A gente ficou assim, mas como que a gente deixou isso acontecer? Como é que essa criança vai para uma instituição? A gente não acreditava que a instituição pudesse ser melhor que a mãe. E de fato, eu acredito muito mais na mãe do que Sim, na instituição, né? sim. E esse menino nunca mais voltou para a comunidade. Essa mãe que tinha um sofrimento mental, inclusive, já saiu aquele dia da unidade de saúde internada, porque ela perdeu o seu filho naquele dia, né? Um menino de 6 anos e que ela nunca mais viu. A gente só recebeu a visita da casa para pegar a ficha da criança para ser cuidada num outro espaço. Veja, isso nunca teria acontecido. Eu quero dizer que as pessoas devem continuar chamando o conselho tutelar, Uhum, uhum, chamando os ambientes que protegem crianças, né? Mas isso aconteceu dessa forma porque era uma situação muito à parte, muito própria, né? Uma mãe que tinha uma ficha na polícia e pronto. Bateu, ok, tiraram essa uhum. criança. E nós, enquanto equipe, começamos a brigar entre nós. O que você fez? Por que você permitiu? Por que você não escondeu a ficha? Por que você disse, não, não é nada disso? Né? Nós começamos a brigar. E aí a gente percebeu que a gente estava se atacando. Fechamos uma sala, nós todos, entramos, choramos junto, dissemos como a gente ia conduzir as próximas situações, nos desculpamos enquanto equipe, né? Nos fortalecemos e nunca mais isso aconteceu. Essa situação, que é uma situação talvez a mais difícil que eu já tenha passado enquanto profissional, foi a que mais me marcou o quanto a gente, enquanto equipe, também pode se proteger, pode se cuidar, pode se acolher e se fortalecer. E na medida em que a gente não estabelece rede dentro da equipe, nós deixamos vulneráveis a todos nós. E o problema não é de um, é da equipe. Portanto, cuidar do outro é fortalecer a nossa equipe, é Uhum, sobreviver a essa situação de maior risco. uhum. E de perda, né? Que as Triste, né? perdas são tantas, nossa, muito, muito, muito triste. Me fez pensar É. realmente essa situação de perdas dramáticas desse momento, né? Da pessoa que entra no hospital e morre dentro do hospital e sozinha, né? E o sofrimento dessa equipe, essa coisa que você falou, daí chega um momento que vocês sentaram, fecharam a porta e todos choraram juntos, né? Uhum. Penso que essas equipes hoje não têm, muitas vezes, a condição de fazer isso, né? Os enfermeiros, essas pessoas que estão ali vendo esse sofrimento, né? Eu estava conversando com uma pessoa que me contava de uma paciente que dizia assim, eu estou melhorando, e ela via que a paciente estava piorando. E de fato essa paciente foi entubada, foi para UTI e horas depois ela veio a falecer, né? Então você está vendo a pessoa se perder ali, né? A pessoa está indo embora, né? E o que você faz? Esse sofrimento está acontecendo diariamente, né? Nas pessoas que estão nesse atendimento, né, Johnny? E é isso. Mas se você não consegue acolher, se acolher e acolher a equipe e a fragilidade da equipe, fragilidade no sentido de que está além de você. Esse exemplo que você deu, assim, fugiu da equipe isso. Foi uma série de fatores que aconteceram que foram além do que a equipe poderia ter controle, né? Naquele Uhum. momento. Então, quando sai disso, quando sai do teu escopo, do que você tem alcance para lidar, né? Fica uma sensação de fracasso, fica uma sensação de impotência, né? E a gente precisa reconhecer isso, né, Johnny? Fortalecer o outro, né? Para que a gente possa continuar trabalhando, que é isso que você descreveu, né? Então, como faremos a partir de agora? Né? O Uhum. que a gente Uhum. pode fazer de diferente para que a gente vá... A gente tem uma... Isso é uma coisa que também tem sido bastante trazido, que acontece muito uma situação de culpa, né? De Uhum. culpabilizar uma equipe versus a outra equipe, ou um plantão que não fez direito, ou, né? A gente tem isso é muito cultural, né? Uma vez Uhum. um amigo falou assim para mim, Daniela, que você vai morrer de fome sendo psicóloga.
Eu falei, mas por que todo mundo tem problema? As pessoas, eu acho uma profissão tão linda. E ele disse assim, não, as pessoas têm problema, mas você tem que entender, Daniela, que ninguém quer resolver seu problema. A gente não precisa resolver problema, a gente só precisa ter alguém para culpar. E é isso, a gente tem uma cultura de que a gente põe a culpa em alguém, né? E lógico, num momento de crise como a gente está vivendo, a gente exacerba isso, né? Porque eu não quero ficar me sentindo culpado por coisas tão ruins que estão acontecendo. Então eu vou achar alguém que seja culpado. Então acho que isso é muito importante também para a equipe entender que ainda que o outro tenha sido negligente em algum aspecto, estamos todos numa panela de pressão. Né? Então, apontar a negligência do outro não me ajuda. Não me ajuda. Né? Acolher a fragilidade, acolher o erro e tentar fazer melhor a partir disso, isso pode fazer a diferença. Isso nos fortalece, como você colocou, enquanto equipe. Né? Então, eu acho que isso também são características muito, essa coisa, eu tenho pensado sobre isso também, que essa questão de características que são muito aceitas e muito que a gente aprendeu a conviver socialmente na nossa cultura, hoje a gente está vendo como elas não nos favorecem, elas não nos fortalecem, elas não ajudam a gente a lidar em situações de crise. Então, uma delas é essa, a questão de colocar a culpa um no outro, né? A outra é a questão de não compartilhar o que você está sentindo, né? A minha mãe dizia, quando a gente era criança, ela dizia assim, eu lembro dela dizendo assim, mau exemplo não se dá. Como que é, Dani? Mau exemplo não se dá, ela sim. dizia. Né? Então você só fala daquilo que é bonitinho falar, né? Então se você fez, aconteceu, você pode contar. Agora, se você deu uma pisada na bola, você esconde. Não conta para ninguém. E a gente tem essa noção, né? De que a gente pode fazer tudo certo, dar sempre certo e ser o profissional, essa coisa de admitir que você está abalado, que você está triste, que você não está dormindo direito, que você está... É como se isso fosse fraqueza, né? E a gente não quer ser fraco, não quer parecer fraco, né? Mas admitir fragilidade não é ser fraco, né? Então, isso é muito importante, que a gente possa admitir essas coisas e possa dar a mão para alguém, né? E eu acho que essa questão que você trouxe da fragilidade, eu queria explorar também um pouquinho, né, Daniela? Porque é tão comum as pessoas não se permitirem chorar, né? Não se permitirem ficar tristes, não sofrerem com a perda de alguém, né? A gente aprende, profissional de saúde aprende que a gente precisa ser empático, que a gente precisa acolher, mas que a gente nunca pode demonstrar o nosso sentimento, né? A gente nunca pode mostrar que é fraco. Ei, peraí, a gente antes de tudo é gente, né? Enfim, na hora que a gente se coloca, às vezes, até mais vulnerável, até um pouco mais fraca, é quando a gente se humaniza e o paciente olha e fala assim: nossa, ela é como eu, né? Ela também chora, ela também sente, ela também sofre, né? Então, é tão legal quando a gente consegue, nessa perspectiva da empatia, colocar-se para o outro como alguém como ele, alguém que também é de carne e osso, que também tem limites, né? Porque às vezes a gente vê, inclusive, as equipes sendo atacadas, né? Claro, na mesma medida em que você trouxe que dentro da equipe a gente vai achar um culpado, as famílias chegam desesperadas, né? E as famílias às vezes vão para o ataque das equipes. E aí é fundamental que as equipes entendam que as famílias nunca estão atacando a pessoa. Né? Nenhuma família vai atacar a Daniela, nenhuma família vai atacar a Dione, mas as famílias vão nos atacar porque nós representamos o cuidado. Nós representamos aquele serviço de saúde que não tem vaga, que está sobrecarregado, que as pessoas não estão conseguindo atendimento. E como eles não vão poder fazer esse ataque para o outro, esse ataque será para nós, né? Então, assim, fundamental que a gente, enquanto equipe, entenda que não é para a pessoa, mas sim para o que nós representamos. E se as equipes não entenderem isso, elas desistem, né? Porque não dá Ou ficam com conta. raiva.
ficam É, ressentidas, né? e reagem da mesma forma, E eu né? acho que exatamente isso também, Johnny, a gente pode trazer para os colegas, que é aquilo que eu estava falando também, né? Uhum, Que o ataque e a cobrança, às vezes, não é para você especificamente, apesar de sentir assim, mas é que é quase um desamparo coletivo, assim, né? aham, É quase um aham, desamparo coletivo. E é. falando nisso, posso entrar numa outra coisa aqui que eu estava pensando? Claro, venha, Dani. Que me veio assim, que é a questão. Duas pessoas que eu, aliás, estou pensando que várias pessoas que eu já atendi agora já foram afastadas. E Sim, alguns já voltaram, né? Já passaram um aham, tempo e já voltaram agora. Então, isso também é uma outra coisa importante. As pessoas adoecem e saem, e muitas vezes são tratadas como se elas tivessem, entre aspas, se dado bem. Ah, sim, ficou doente, né? Agora uhum, vai tirar 2 semanas, né? uhum, uhum. Gente, como se Uma não bastasse desqualificação. uma desqualificação, né? Às vezes Uhum, por parte do colega que vai se sobrecarregar, porque daí ele está saindo, claro, né? O outro está saindo, então, claro, claro. às vezes por parte dos colegas, mas infelizmente muitas vezes por parte de chefias, né? De Uhum, tratar aquele profissional como se ele estivesse fazendo corpo mole, como se ele estivesse se uhum, aproveitando dessa situação, né? uhum. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que quando esse momento passar, teremos muitas coisas para discutir, né? Em termos Tá. de coordenação, de como se dá o fluxo de cuidado e de atendimento em equipes de saúde, tanto em unidades de saúde como hospitais, quanto Uhum, clínicas, assim, como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que esse é um ponto bastante frágil e que está mostrando agora, essa situação de crise está mostrando como é complicado esse fluxo, sabe? uhum, Mas, enfim, esse é um segundo momento. Eu acho que nesse momento eu queria dizer para os profissionais de saúde entenderem isso como uma resposta inadequada a uma situação que essas pessoas nunca passaram. Então, é a uhum, coisa do atribuir culpa e desconfiar um do outro, mas tentar acolher-se na sua fragilidade daquele momento e se cuidar e neutralizar esse tipo de cobrança, porque uhum, é muito cruel no final das contas. Claro que o uhum, intuito das pessoas não é ser cruel, mas é cruel o resultado, né? Porque você cobrar de uma pessoa que está tendo febre e que, lógico, que todo mundo que fica com sintoma e que vai para casa tem medo de piorar, uhum, especialmente o profissional de saúde, porque ele estava ali na unidade, ele vê o que acontece com os pacientes que uhum, pioram, né? uhum, Então, ele já tem que lidar com esse medo de estar numa condição frágil, de estar adoecido, de ter contraído essa doença, não precisa mais isso, mas é o que tem acontecido bastante, né, Johnny? Muito uhum, isso, essa uhum. cobrança. Então, vamos deixar Daniela, isso de lado. eu, Diga. eu tenho uma pessoa aqui, né? Super legal ter um comentário aqui de uma pessoa, Daniela, que trabalha na linha de frente, mas que também trabalha num órgão público e que faz o acolhimento das pessoas, né? Tanto individualmente, quanto de forma coletiva, né? Fico pensando no trabalho dessa pessoa, né, que fez esse comentário com a gente, que diferença deve ser para a saúde mental, para a saúde emocional da equipe dela, né? Saber que ela está suportada, que ela tem a quem recorrer e que ela tem onde trabalhar com limite, né? Tem Uhum, uma coisa que eu acho super legal que é assim, Dani, eu acho que todos nós, profissionais de saúde, temos que ter clareza que a nossa vida inteira nós lidaremos com três limites, né? Seja o limite da patologia, né, do problema que a pessoa manifesta, e agora uhum, nós lidamos com uma doença que tem um limite muito estabelecido, né? uhum. É um bicho novo que a gente não tem vacina, é um agente que a gente não Que a sabe gente nem sabe como se exatamente como é comporta. que nós vamos dar conta dele, o tratamento não é efetivo, é muito mais suportivo, né? Uhum, É ajudar a pessoa a passar por aquele período. Então, nós trabalhamos com uma doença que tem um limite claro e absoluto. O segundo limite é o limite institucional.
né? Quer dizer, por vezes eu queria um respirador, por vezes eu queria uma equipe mais completa, eu queria ter acesso àquele recurso, àquele medicamento. Quer dizer, agora a gente está escutando que existem falta, inclusive, de medicamentos, né? Quer dizer, nós estamos lidando com uma situação inesperada, onde os recursos são finitos, mas a proporção da doença é infinita, né? Então, a gente tem uma equação que não fecha. Então, além do limite, que é da patologia, a gente tem um limite que é institucional, que independente de eu querer ou não, eu não consigo fazer além disso, não é possível, né? E existe um limite que é o nosso limite pessoal. Cada um de nós tem que perceber o momento em que ele precisa pedir ajuda, estabelecer laço, perceber se alguém de carne e osso, né? Portanto, ele não precisa sobreviver a todas, né? Há momentos em que a gente tem que voltar, que a gente tem que recuar, que a gente tem que dizer, agora é a minha vez. Eu quero colo, né? Eu quero ser acolhida, eu quero ser cuidada. Não posso cuidar dos outros sem que eu possa me cuidar, né? E aí é tão importante, né, que a gente consiga fazer esse pedido e aprender a pedir ajuda. Às vezes é mais difícil do que dar ajuda. Né? Acho que Para a gente sempre, é né, tão Johnny? fácil cuidar do outro, acolher, quer dizer, não é fácil, mas faz parte do show, né? Faz É, é, parte do script, é, faz é. parte daquilo que eu faço. Mas Uhum, e aí, quando eu me coloco numa condição de vulnerabilidade, né? Então, nossa, aprender a dizer, olha, eu não estou bem, por favor, me acolha, me escute, né? Talvez uhum, seja toda a diferença, até porque os nossos profissionais que estão na linha de frente, como a gente viu, né? O pessoal que vai no transporte, as pessoas que entram nas casas, que vão fazer o acolhimento dessas pessoas, que vão levá-las para o serviço, todas essas pessoas estão em sofrimento, né? E se elas não pedirem ajuda, elas vão adoecer. E aí o afastamento será um afastamento que inclusive vai trazer para elas uma sensação de incompetência, como se o problema fosse delas, né? uhum, E não uhum, fosse da condição que nós estamos vivendo. uhum. Sim. Eu até pensei em falar, eu li o comentário que você falou dessa pessoa, não sei se o nome dela tem um nome ali em cima, não sei se é desse comentário, Luísa, que ela Ah, falou que percebe que muitos não dão a devida importância a esse tipo de ação, né? Porque eles estão submersos no trabalho, né? Eu acho que isso cai bem naquela máxima da saúde coletiva mesmo, né, Johnny? De que quando sim. dá certo, ninguém percebe. Você só sabe que está dando certo quando ninguém percebe, Exato, exato. né? Aham. Então é isso mesmo. É um trabalho um tanto solitário e é isso. Quando se estiver dando certo, ninguém está percebendo que você está trabalhando, É, é. É isso né? aí, Dani. Então, você também precisa de par, você precisa, né, que bom que você está falando aqui para a gente, que você está fazendo esse trabalho, muito obrigada, parabéns, né? Que você se deu um momento, porque isso que você falou de pedir ajuda é muito importante, e eu acho que, assim, até antes de pedir ajuda, é a gente reconhecer o limite, que a gente precisa de uma pausa, né? Precisa pausar. Eu tenho cutucado aqui... Teve uma pessoa que eu atendo que eu falei para ela logo no começo, quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu falei para ela, é, eu quero treinar aqui com você para você respirar, né? E aí ela, tá, na próxima atendimento ela fala assim, doutora, eu vou dizer uma coisa, não dá para respirar, porque aquela máscara, eu não consigo fazer exercício de respiração na máscara, eu não consigo me acalmar com aquilo. Eu pensei, nossa, olha só, né? Com uma coisa tão simples que a gente sabe que funciona, que é você poder respirar mais profundamente, soltar o ar mais lentamente para você acalmar aquele momento de pânico que acontece de vez em quando. Nem isso a pessoa consegue fazer, né? Então, às vezes, não é nem o pedir ajuda. Aí a gente combinou que quando ela tirasse a, 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 a paramentação que ela estava para ir ao banheiro ou para tomar um copo d'água, ela deveria respirar naquele momento. Porque nem esse Uhum. momento ela tem. Nem, o momento, nem consegue respirar, né? Então, assim, a gente reconhecer quando a gente está ficando cansado, quando a gente precisa parar, né?
Eu acho que assim, eu recomendo às vezes que as pessoas façam um exercício de respiração, um exercício meditativo guiado, porque daí é mais fácil de fazer para quem não tem prática. Eu faço antes de sair da cama. Quando eu acordo, eu ponho um fone de ouvido e faço, porque se eu levantar não dá mais tempo. Então eu faço antes de sair da cama, que daí dá tempo. Daí eu levanto, acordo 10 minutinhos antes e faço um exercício antes. Então, como é que a gente cria esse espaço? Nós, profissionais de saúde também, né? Como que a gente cria esse espaço para que a gente possa fazer isso, né? Possa se dar tempos, né? Se dar pausas. É uma coisa que a gente ensina e isso tem sido conversado bastante, né, Johnny? Faz muita diferença você ter pausas quando você está trabalhando. Ainda que essas pausas sejam curtas, né? Então, ter essa percepção do que eu preciso, porque é isso que você falou, é mais fácil a gente ajudar do que pedir ajuda, e é mais fácil a gente perceber o que está acontecendo no outro do que o que está acontecendo comigo, né? Então... Essa então é balela, né? Nossa, como ele está estressado, nossa, ele não para. Meu Deus, ele precisa de um tempo para ele precisa se cuidar. Na verdade, é um discurso, né? Eu estou usando o outro, mas sou eu. A gente vê os profissionais de saúde, Daniela, assim, saindo de um plantão, emendam no outro, né? E parece que aí quando eles param, eles não conseguem parar, porque eles ficam culpados. Culpados porque a equipe está lá. Quer dizer, quanta gente que trabalha doente porque não para se cuidar e aí vai emendando, né? Teve Você um sabe tempo que... atrás eu escutei uma falando, olha, a minha amiga foi embora. Foi embora assim, no sentido faleceu, né? E faleceu levando junto com ela 3 licenças sem vencimentos, 3 férias que ela não gozou as férias porque ia acumulando porque alguém adoecia. Quer dizer, e aí, gente, né? Quer dizer, nós não somos super-heróis, nós somos de carne e osso. Os profissionais precisam ser cuidados, precisam ser acolhidos e respeitados. Fala, Dani, que eu te cortei. Não, quando você falou do cuidado, né? Olha o que a pessoa faz, a pessoa não se cuida. Eu lembrei que eu estava conversando com uma amiga, amicíssima minha, que é dentista. E ela me contando que foi atender de emergência uma paciente dela, que é médica, e que fez assim, úlceras na boca, fez uma gengivite seríssima, porque ela não toma água. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a pessoa não toma água, ela pode fazer lesões na boca, na mucosa bucal, de tão seca que fica a boca dela. Vê o grau de sofrimento, né, da pessoa. Porque ela não pode parar para tomar água, porque, lógico, a gente entende, é todo um trabalho, né, tirar tudo, pôr tudo de volta, o cuidado desparamentar-se, né, que é um momento de muito risco de contaminação e tal. Mas daí a pessoa se fragiliza nesse grau, né, E aí, veja, né, Daniela, nós estamos aqui, aliás, até preciso falar, a gente está nos nossos 5 minutos últimos finais, né? minutinhos. Na verdade, um pouquinho mais, 7 minutos. Mas assim, Daniela, nós tomamos água. Você tomou, eu tomei, nós estamos há 1 hora aqui, né? Essas pessoas vão fazer plantões de 6 e de 12 horas. Elas talvez não tomem 18 às água, vezes. não se alimentem e não possam ir ao banheiro, né? Quer dizer, as necessidades básicas mínimas, a menor condição, elas não vão poder ter, né? Por conta até da paramentação e do tempo, né? Porque é isso mesmo. Ah, se eu for no banheiro ou se eu for tomar água, o tempo que eu vou perder para tirar isso aqui é o tempo que eu não estarei presente na equipe, né? Então, essa coisa da culpa, de novo, essa coisa da gente achar que a gente de fato é indispensável, né? Nós todos somos muito importantes, mas eu não tenho dúvida, né, que nós vamos e outros virão, né? Então, a gente pode ter um trabalho super legal, a gente pode fazer coisas ótimas, mas na hora que nós não estivermos aqui, alguém fará. Talvez não tão bem quanto nós, mas alguém fará. Pronto, né? Então, assim, aquele que está lá na linha de frente, que está no hospital, talvez outro venha, se bata um pouco, mas também fará, né? E é uma condição de dignidade de cada um ser cuidado, não só cuidado.
Eu ia colocar, Johnny, também que complementando isso que você falou, que outros virão, né? Se eu não estiver mais aqui, outras pessoas virão. E se eu não estiver mais aqui, porque eu fui descansar um pouquinho, depois eu volto, Sim, né? E sim. outros podem cobrir esse momento. Complementando isso, eu fiquei pensando também que é uma coisa que eu converso com as pessoas, com os profissionais também, que é a questão de que essa situação que você está lidando, ela não está toda sob seu controle. Não Sim. foi você quem criou. Não foi você que criou o vírus, não foi você que criou um sistema de saúde que não dá conta, não foi você que criou uma instituição que não tem profissional suficiente para atender, ou que não previu a quantidade de medicação necessária para lidar com essa pandemia, sabe? A gente precisa também se acalmar com isso, de entender que a gente está aqui agora na ponta do iceberg de toda uma situação que veio sendo construída para a gente chegar no ponto que a gente está, de crise. Então, você não vai consertar trabalhando ininterruptamente e sendo super pessoa, super profissional, você não vai consertar toda uma situação que essa crise está deixando né, aparecer, que é uma situação, se a gente pensar em termos de desequilíbrio ambiental, de desigualdade no acesso à educação não, à saúde nesse momento, né? Quer dizer, tudo isso faz parte desse contexto que chega lá naquele momento de desespero, na hora que as pessoas estão sendo cuidadas porque adoeceram, né? Então, eu acho que isso também é importante as pessoas lembrarem, né? Você está ali, a tua ação naquele momento é importante, mas não é a tua ação que vai Uhum, resolver essa situação toda. A gente uhum, está ali, hoje a gente está ali para mitigar, né? A gente está uhum, lidando com o que é possível. Então, nós não vamos resolver tudo. uhum. Sabe, Dani, a hora que a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, né? Nessa situação toda, a gente está reconhecendo tantos potenciais, né? Tantas pessoas que se achavam incapazes de cuidar e que estão cuidando, né? Tantas pessoas que, não só nessa linha de frente lá do serviço de saúde, mas que dentro de casa, no seu próprio condomínio, onde ele está próprio, na sua família, né? Cuidando do outro, com essa possibilidade de reafirmar a condição de saúde, da sua saúde mental também, né? Na Uhum, medida em que a gente vai cuidando do outro, a gente também vai cuidando de si, né? uhum, E eu uhum. queria lembrar da Mirella, foi ela que fez o contato, fez o comentário, né? De que ela também está cuidando. Que Ah, legal isso, que legal. a gente Uhum, não está sozinho, né? Que a uhum, gente vai sim. encontrando outros laços. E queria também, né, Daniela, nesses momentos finais que a gente tem aqui, dizer o seguinte, né? Ah, a pandemia traz para a gente situações que não imaginávamos e ela vai declarando coisas que nós sabíamos, mas elas não estavam claras e não eram Uhum, óbvias, né? E uhum. aí eu queria só lembrar o primeiro caso de morte que a gente teve no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que vai para fora do país, volta contaminada, a sua funcionária vai trabalhar na casa dessa pessoa, essa pessoa, as duas adoecem, né? A patroa consegue se restabelecer porque conseguiu atendimento, mas a pessoa que foi trabalhar na casa dela acabou indo a óbito, né? Então, Uhum, lembrar disso, que mesmo na nossa equipe, nós vamos ter pessoas ainda mais vulneráveis. E uhum, talvez os mais vulneráveis das nossas equipes sejam aqueles invisíveis, que a gente pensa que são as pessoas que estão só ali na intubação, não são aquelas que estão na frente no corredor também, né? uhum. Que estão Dani, a limpando o gente chão ali tem no um quarto. minuto e meio para encerrar, Dani, que Ah, pena. Dani, queria que você falasse então o seu comentário final para a gente se despedir nesse um minuto final. bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Johnny. Foi uma delícia estar aqui com você. Muito obrigada aos alunos que organizaram. E eu quero dizer para os profissionais de saúde, achem uma pessoa para conversar, para partilhar dentro e fora do seu trabalho, porque vai se fazer bem para você e vai se fazer bem para o seu colega também. Estamos todos juntos e aí a gente vai colocar ali, depois eu vou colocar o formulário para vocês disponibilizarem também do atendimento psicológico, que é todo gratuito também aos profissionais. É Ai, que isso, muito legal. obrigada.
Daniela, então nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos, depois você passa o link, a gente pode deixar inclusive no nosso site para as pessoas Uhum, poderem acessar e dizer para as uhum. pessoas que nos escutam. A live vai ficar disponível no nosso site, no Convida UFPR, vocês vão encontrar recursos de acolhimento e se você que nos assistiu está nessa condição, ao final, preencha o nosso formulário, diga que você gostaria de um cuidado e nós vamos achar uma forma de cuidar de você. Muito obrigada, Dani. Muito Obrigada, obrigada à Joane. nossa Obrigada a equipe de apoio todos. e a todas Obrigada a as pessoas todos. que estiveram conosco. Vocês não estão só. Nós Sim, passaremos por essa, né? com Em cima de certeza. nós existem estrelas e nós vamos alcançá-las novamente. Beijo, gente. Até Beijo, mais. obrigada. Tchau, Tchau. Dani. Até. Até.